Fala pessoal, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E eu sou a Carlisa, médica, psiquiatra e pesquisadora em neurociência. E hoje vamos falar sobre tudo que você sempre quis saber sobre sexo e tinha vergonha de perguntar. E nós vamos começar por um assunto que é de extrema importância para a saúde sexual, as DSTs. As doenças sexualmente transmissíveis, que são aquelas que podem ser adquiridas durante o contato sexual. O primeiro registro de uma epidemia de DST foi da sífilis. No início do século XVI, todos corriam risco de se contaminar, desde as prostitutas nos bordéis até os nobres nos castelos. No início, a sífilis não tinha um nome, até que um médico francês sugeriu chamá-la de doença venérea, nome ligado à deusa romana do amor, Vênus, por acreditar que a sua principal causa era o ato sexual. Os franceses falavam que sua origem era italiana, mas o resto da Europa dizia que era francesa. Havia também a teoria de que ela chegou à Europa com os marinheiros que vieram da América com Cristóvão Colombo, que atracaram em Barcelona e se uniram às tropas em Nápoles. E o exército se encarregou de espalhá-la, né? Se é que você me entende. Mas até hoje, a sua verdadeira origem continua incerta. A sífilis é uma infecção causada por uma bactéria que, após 20 e 30 dias pós-contato, surge uma pequena ferida nos órgãos genitais, que pode ser tratada principalmente com penicilina. A gente não pode esquecer de uma das mais conhecidas DSTs, a AIDS. Ela surgiu a partir de um vírus chamado SIV, encontrado no sistema imunológico dos chimpanzés e do macaco verde africano. Apesar de não deixar esses animais doentes, o SIV é um vírus altamente mutante que teria dado origem ao HIV, o vírus da AIDS. Um dos principais estudos sobre a doença aponta que em 1930 ocorreu a primeira transmissão dos macacos para o ser humano. Os cientistas discordam entre si e alguns até acreditam que o primeiro contato do homem com o vírus pode ter acontecido séculos antes. A AIDS ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. A doença costuma ser assintomática até evoluir para a AIDS, que gera perda de peso, febre, sudorese noturna, fadiga e infecções recorrentes. O vírus pode ser transmitido por compartilhamento de seringas contaminadas, através da transmissão vertical, que é de mãe para filho durante gravidez e amamentação, pelo contato de sangue, sêmen ou fluidos vaginais infectados. Ainda não existe cura para a AIDS, mas o uso de medicamentos antirretrovirais ou coquetéis pode retardar o progresso da doença e assim prevenir infecções e complicações. O uso do preservativo é fundamental para se prevenir das DSTs. A primeira camisinha moderna foi inventada em meados do século XIX, a partir da invenção da borracha vulcanizada, por um cara chamado Charles Goodyear. Mas elas eram muito desconfortáveis e cheias de costura. Foi só em 1916 que o prussiano Julius Fromm desenvolveu a camisinha feita com látex, sem cheiro, sem costuras e muito mais confortável. Mas agora vamos mudar um pouco de assunto que mexe bastante com a autoestima dos homens, pode ser? Você tá falando do tamanho? Não, a gente já falou sobre esse assunto no episódio 8. Nós vamos falar sobre broxar. O transtorno erétil, também conhecido como impotência masculina, tem muitas causas, que vai desde fatores puramente fisiológicos até fatores psicológicos, como estresse e outros motivos. A terapia cognitivo-comportamental pode ser a mais indicada nesse caso, uma vez que trabalha identificando e modificando os pensamentos e crenças relacionados aos processos cognitivos que disparam a adrenalina, além de procurar substituir o pensamento de fracassos anteriores por novos padrões comportamentais. E mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco sobre elas agora? Por que, afinal, algumas mulheres fingem orgasmo durante o sexo? Bom, acho que quem pode responder melhor essa pergunta é a sexóloga Carla Secarello. Muitas mulheres fingem o orgasmo porque para elas é um bocado constrangedor. Elas entrarem num relacionamento, estarem com uma pessoa e elas não conseguirem ter este prazer. Então elas se sentem muitas vezes menos mulher por conta disso. Elas fingem para a coisa não ficar tão chata pro lado dela. E também para evitar muitas vezes questionamentos, discussões em relação em torno do tema. Outras mulheres fingem o orgasmo porque elas precisam proteger os seus parceiros.
São mulheres que têm um lado materno muito forte. Então ela precisa fingir orgasmo para que esse homem não se sinta mal, ele não se sinta péssimo, porque ele não foi um bom amante ao ponto de fazer com que essa mulher tivesse um orgasmo. Mas a gente tem que entender, antes de tudo, a mulher tem que se conhecer e saber o que dar prazer pra ela. Com certeza, Carlisa. É fundamental ter essa consciência, né? Afinal, o sexo é uma via de mão dupla. Tudo deve ser tratado na base do diálogo, sem tabus e com a cabeça aberta para ser prazeroso para todos.